Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteve Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais, que são meus clientes e vão passar um pouquinho para vocês da percepção deles sobre o uso do consórcio propriamente, não somente na contratação, mas de fato como que eles usaram o consórcio para adquirir imóvel, como que foi a sensação, experiência deles durante todo o processo, documentação, prazos. E aí essa é uma ideia para trazer de forma prática o consórcio não só na contratação, mas também no uso. Estou aqui com o Frederico, ou Fred, e Nivien Reis. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, é uma alegria, né? Poder participar aqui, trazer um pouquinho da nossa experiência. Eu não sou do ramo, eu trabalho com comunicação social, você sabe, né? Sim. Trabalho em rádio em São Paulo, com apresentação. Então, para mim, é um universo um tanto quanto novo. Eu descobri a existência de consórcio e os detalhes do consórcio, investimentos com você, através, né, do todo o trabalho com a Bagueira. Então, eu era, digamos que, alienada no tema. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, de fato, era algo que eu não conhecia. Então, obrigada pela eu acho que eu posso dizer a mesma coisa, né? Porque o consórcio, como você apresentou pra gente, eu não tinha essa dimensão. Não sou do ramo também, mas acho que a gente foi se inserindo, é lógico, pela intimidade que tem, a proximidade. E acho que vai ser um bate-papo legal pra gente poder compartilhar toda essa experiência que a gente teve. Legal, muito legal. Agora, conta para mim um pouquinho, para todo mundo conhecer vocês também. Quem é o Fred, quem é a Ni, o que vocês fazem. Se apresentem. Quer começar? Eu já falei um pouquinho, né, da minha área de atuação, que somos casados, mas pode começar. Tá bom. Bom, basicamente, acho que foi a primeira vez que eu vi você me chamando de Frederico, então obrigado pelo Fred. Mas Frederico Tamburus, marido da Nivien, cristão. Em área de atuação, eu sou formado em engenharia de produção, mas posso dizer que eu abandonei a engenharia quando eu virei vendedor. Engenheiro aposentado. Engenheiro aposentado, há muito tempo, acho que desde o início. E hoje eu lidero um time de vendas numa empresa de tecnologia. E, enfim, estou querendo agora me aventurar nessas áreas aí que você tem provocado a gente um pouquinho. Sempre foi um entusiasta, interessado, né? Eu sempre vi o Fred como interessado no tema e aprofundar mais depois de virar cliente da Bagueira. E eu confiando também nas decisões do meu marido, né? E ele confiando também na Bagueira. Baita responsabilidade. A gente que tem uma coisa curiosa, né? A palavra consórcio, a palavra investimento, elas nunca caminharam juntos para mim. Sim. Investimento, quando eu pensava exclusivamente em investimento em mercado de ações, o próprio mercado imobiliário como parte do investimento, mas eu nunca pensei no consórcio como uma estratégia de investimento. Eu acho que foram esses os conceitos que foram sendo desconstruídos quando a gente começou a ter um bate-papo, pensar no futuro, o que a gente faria, se compra, se não compra. E acho que isso que foi esclarecendo um pouquinho. Então, a nossa visão mudou muito também, né? De quando a gente casou em relação ao aluguel, a ter um imóvel próprio. Também. A gente falou disso, né? Agora, recentemente. Que, por exemplo, a gente casou com uma outra... Na verdade, você com uma mentalidade muito diferente da que você tem hoje. Sim. Né? Sim. Era mais pro lado do aluguel, e não que tem certo ou errado, a gente falou sobre isso. Usar o capital para investir, extrair o máximo de rentabilidade possível, Exato. E com essa rentabilidade eu pago o aluguel e consigo crescer meu patrimônio. Exato. E eu vim da minha família, assim, com o pensamento de que preciso ter a casa própria. É algo que veio do meu pai. E não que não tivesse, né? Não que não seja a mentalidade da sua família, mas você veio com outros... É que, assim, particularmente eu sou fissurado em liquidez. E aí, quando eu penso em investimento no imóvel, eu sempre coloco na balança. Bom, eu quero ter 1 milhão no meu bolso ou eu quero ter 1 milhão imobilizado? E na minha conta sempre fez mais sentido ter isso em liquidez. Porque conforme o seu patrimônio aumenta, você continua com a liquidez nele, independente do investimento. Alterar o investimento, você toma a decisão, colocar em algum outro lugar, tá lá. Do dia para a noite você toma a decisão.
No caso do imóvel, você fica completamente imobilizado e você fica sem essa liquidez aqui de você tomar ações de mudanças mais repentinas, você perde essa força, né? E no conceito financeiro também, no nível de rentabilidade, sempre me pareceu fazer mais sentido manter a liquidez. Acho que muito pelo cenário que a gente vive no Brasil, né? Quando você considera taxas de juros altíssimas, financiamento, essa conta nunca parou de pé. Então, acho que desde o início do nosso casamento, até um pouquinho antes do namoro, a Ani, ela sempre falava muito da casa própria. Eu falava, esquece, vamos viver de aluguel, vamos acumular, manter um patrimônio para que a gente tenha independência financeira. Hoje eu vejo que independência financeira não significa ter só o patrimônio líquido na conta, mas sim eu posso ter independência financeira também. Hoje, dando o primeiro passo, né, com o nosso imóvel próprio para viver, mas também, quem sabe, para poder começar a construir um grupinho ali de imóveis e, quem sabe, isso trazer uma rentabilidade para nós. Sim, isso é um fator que faz muito sentido para mim também. Porque boa parte da minha vida eu também pensava dessa forma. Eu queria ter patrimônio com liquidez e o aluguel eu vou pagando ali conforme minha rentabilidade aumenta. Só que um dos fatores que fez eu mudar, obviamente, todo o estudo, o que eu me aprofundei em imóveis, mas quando você começa a constituir família, e aí começando a partir do casamento, e aí agora com filho, isso vai se tornando muito mais forte dentro de mim, né? Eu preciso ter uma casa que seja minha por questão de segurança. Mas você vai ter o mesmo dinheiro desse imóvel no banco, você tem segurança. Sim, mas você saber que aquele imóvel é seu, que aquele patrimônio é seu, e você gera até um comprometimento de que, ok, eu coloquei boa parte do meu capital no imóvel, imobilizei, então agora o meu desafio eu vou acumular novamente esse patrimônio para eu ter liquidez também. Então eu vou ter o imóvel e a liquidez caso eu queira investir em qualquer outro tipo de coisa. Então eu acho que também isso é uma parte de evolução da vida, né? De quando você é jovem e você não tem muitas preocupações ali com relação a família, estabilidade, às vezes nem pensa tanto em futuro. Localização geográfica, localização, Também. se arrisca mais. Sim. Acho que a gente vai mudando muito nossa percepção sobre investimentos, nossa percepção sobre o valor do dinheiro, né? Não o que ele representa de fato. E aí, conforme isso vai evoluindo, a idade vai avançando também, família, e aí você vai querendo trazer um pouco de segurança, falar, ok, vamos ter um imóvel onde é nosso, eu tenho segurança para decidir se eu vou vender ou se eu vou botar para alugar, enfim. Mas primeiro isso, e depois a gente vai talvez reconstruir ali o que a gente descapitalizou na compra do imóvel. É um pouco do que eu vivi ao longo dos anos, né? Mas aí vai ser legal porque a gente vai conseguir trazer também um fato de que o consórcio a gente consegue não descapitalizar tudo. Sim. Então, vou comprar um imóvel de 1,5 milhão, vou tirar todo 1,5 milhão para colocar nesse imóvel e depois começar a reconstruir do zero, ou eu consigo usar apenas uma parte desse recurso para comprar o imóvel e o custo desse dinheiro é menor do que a rentabilidade que eu vou ter aqui, e eu consigo me manter capitalizado com uma parte e também ter o imóvel e aí continuar alimentando ali o meu cofrinho. Né? Então, esse é uma das coisas que ao longo dos anos também o consórcio foi evoluindo muito. Você falou que o consórcio você nunca viu o consórcio como investimento. De fato, ele não é um investimento. Mas o consórcio ele é uma ferramenta de investimento. Ele é uma forma de você chegar lá. Seja comprando imóvel, colocando para alugar, seja comprando um terreno, construindo uma casa e vendendo por mais caro, seja fazendo uma carta e ao contemplar você vende ela. Tudo isso vai te gerar rentabilidade com um custo de dinheiro muito baixo. Então, ele não é o produto que vai ser o investimento, mas ele é uma ferramenta para isso. E é uma forma de diversificação. Isso é muito legal. Será que eu tiro todo o meu capital da renda fixa e boto em consórcio? Não. Tem a sua renda fixa, tem a sua reserva de emergência, a partir disso você começa a diversificar. Você vai diversificar para ações, para fundo imobiliário, para CDB, e consórcio. E imóveis. Então você consegue ter essa flexibilidade. É mais uma forma de diversificação, né? Que você pode colocar dentro do teu plano de investimento. Sim, exato. Mas aí eu acabei
cortando que a gente entrou nesse tema, a Ani acho que não se apresentou ainda a fundo sobre o que mais, né, você tem de trabalho. Acho que é um fato também muito relevante a sua atuação também no mercado de comunicação. Eu trabalho como locutora, radialista, apresentadora, numa rádio em São Paulo, também trabalhos como mestre de cerimônias, tudo... É que é um leque, né? Uma coisa vai puxando outra, locução publicitária. Então, é um ramo muito diferente. Eu sempre brinco com ele, né? Eu sou de humanas, não sou de exatas. Então, até quando tem temas assim de consórcio, que surgiram em casa e a gente, né, se aprofundando, fechando consórcio, eu pedindo para ele calmamente me explicar, porque eu falei, eu sou de humanas, não sou dos números. Mas eu amo, né, esse ramo de comunicação e eu trabalho com isso, deixo uma boa parte de organização financeira para o meu marido. É algo que a gente já está, né, acostumado, assim, a dinâmica de casa funciona dessa maneira, né? Eu confio muito sempre compartilhando, tomando decisões, mas pode falar um pouquinho também. Que era o seu momento de apresentação. A voz da Ani, não é à toa. Com certeza, muitos aí vão reconhecer e vai falar, já ouvi essa voz, só não liguei a voz Mas é que tem um ponto. Falar de mim mesmo é algo... Acho que para todo mundo... Para todo mundo falar de si é difícil. Mas, mesmo que eu trabalhe com comunicação, eu sou uma pessoa tímida. E você sabe disso. Sim. Então, eu sou envergonhada. Então, pra quem vê só na câmera, no Instagram, nos vídeos, no palco apresentando, é difícil de... Não, mas aí eu tô falando sobre um tema agora. Quando a gente fala da gente mesmo, quem eu sou, é mais difícil. Né, para onde vou, dos meus sonhos. Quando a gente fala da gente, assim, eu sou uma pessoa mais Às vezes a gente pensa que a gente tem uma percepção distorcida de quem somos nós, né? Será que as pessoas me veem da mesma forma que eu me vejo? Às vezes a gente... Sim, sem dúvida. Então, para mim é um desafio. Um desafio. Eu sentei aqui, o microfone me dá uma certa palpitação. E as pessoas falam isso. Nossa, mas como você é tímida? Você trabalha com isso? Está todo dia... a rádio estourada em São Paulo em audiência, você não fica nervosa? Eu fico nervosa, mas eu vou contornando, eu vou aprendendo a lidar com o meu nervosismo e assim que a gente vai superando e vai se aprimorando, né? Porque eu comecei muito travada. Sim. Se fosse há uns 2, 3 anos você tivesse convidado a gente para estar aqui, talvez eu ficaria muda. Olha, né? E agora eu me sinto um pouco mais com a vivência, com a maturidade, de até trazer a minha percepção, mesmo com um menor entendimento do tema, consórcio, não tão aprofundado quanto vocês, mas consigo me sentir mais à vontade. Mas é isso. Muito obrigado, é isso aí. Agora a gente pode falar um pouquinho pro pessoal. A gente falou, obviamente, da ideia inicial de só investir no mercado de capitais, em outros modos de investimento, em continuar morando de aluguel, mas o que vocês conseguem pensar, relembrar aqui, o momento que teve essa virada de chave, do tipo, não, agora é a hora da gente ter uma casa nossa, que eu não preciso depender mais de pagar aluguel. Teve algum momento, alguma conversa, algum dia que vocês falaram, não, acho que a gente precisa comprar, não vou mais alugar? Cara, teve. Quer falar alguma coisa? Não, é porque eu ia falar que eu tava justamente aqui tentando lembrar. Eu não sei se eu consigo. Se você falar, eu vou ver se... Assim, o que acontece? Eu acho que para quem conhece São Paulo, sabe muito do boom imobiliário que a gente está vivendo lá dentro. Eu acho que o Brasil como um todo, mas São Paulo tá um absurdo. Sim, pós-pandemia principalmente. Um absurdo. E tem um lance, né? Você falou muito do aspecto da família, da casa própria, da segurança, de ter um imóvel próprio que isso traz para você quando você projeta isso para tua família. Particularmente, eu não me vejo enquadrado ainda nesse momento, talvez porque ainda acho que a gente não tem um filho ainda. Não sei se isso vai mudar essa concepção, mas eu vejo isso muito como algo cultural do Brasil. Desde sempre a gente nasce ouvindo da casa própria. Sim. Né? Uma série de
planos de governo para que tenha casa própria, a gente o tempo todo sendo estimulado a buscar segurança. Né? Então, poxa, não se arrisca nesse trabalho porque esse trabalho não te traz segurança. Pô, põe a tua casa própria porque você vai ter segurança. Pô, se der tudo ruim, você tem um lugarzinho. Sempre aquela procura pelo funcionalismo público, porque Total. é o mais conservador. Porque é seguro, entendeu? Não vou me arriscar em empreender, vou continuar no CLT, porque é mais conservador se alguma coisa acontecer. É sempre esse busco de conforto. A falsa sensação de estabilidade, Sim. Né? Que algumas coisas dão. E no caso do imóvel, até hoje eu entendo como foi algo muito racional. Não me sinto tocado, apesar de hoje a gente estar com o imóvel, isso trazer um prazer absurdo de saber que aquele é o nosso imóvel, eu acho que foi uma decisão muito racional. Por quê? Quando a gente pega, de novo, esse boom que São Paulo está vivendo e a gente começa a comparar a nossa necessidade de moradia versus o custo dessa moradia, quando eu coloco e projeto um aluguel, a coisa começa a se descasar absurdamente. Então, qual foi a conta que eu comecei a fazer? Bom, hoje a gente mora num apartamento, só nós dois, com um quarto, nos atende super bem. A gente quer avançar, quer dar um passo maior para poder cultivar família e uma série de outras coisas. Tá, o que eu tenho à disposição? Aí a gente começa a fazer uma série de desenhos e começa a colocar uma série de listas para atender essa nossa necessidade. As prioridades. Então, poxa, vamos buscar um apartamento que esteja num valor tal. Beleza, o que a gente consegue alugar com isso? A gente começa a olhar que para atender a nossa necessidade, e não vou nem entrar no mérito das coisas supérfluas, vou falar da necessidade. Que a gente não abre mão. Exato, que a gente não abre mão. A gente fez a nossa listinha também. Localização em São Paulo, que eu era pego algo muito que a gente trânsito. não abriria mão. Tem que atender ao trabalho dos dois. Ficar no meio do pode caminho. Ter no mínimo 2 quartos, porque para nós é importante. Hoje a gente mora com um quarto só tem um banheiro. E não tem o menor problema ter isso. Mas era algo que a gente desejava para o nosso próximo passo. E a gente viu que nunca parava de pé. Sempre tinha algum pratinho que quebrava dentro dessa conta. E a maioria deles dizia para nós, vocês têm que sair da região central de São Paulo. E só um detalhe, como você sempre falou, para não dar um passo maior que a perna, né? Isso. Sempre tudo muito consciente. Sim. Então... E quando a gente começou a colocar esses critérios, eu falei, tá, deixa eu fazer uma comparação de financiamento. O que o financiamento vai trazer para mim no custo mensal? E eu comecei a perceber que um financiamento do apartamento que a gente almejava, ele ficava um pouco mais caro do que o aluguel que a gente pagaria. E aí, também um aspecto cultural brasileiro, a gente olha muito se a parcela cabe no bolso. Sim. Nem tanto quanto isso vai custar. Então, a gente começou a olhar e eu falava para ele, falei assim, amor, se hoje a gente vai pagar X de aluguel para morar no apartamento como a gente busca, o mesmo financiamento nesse apartamento vai ficar X mais pouquinho. Pô, e pelo menos você o que tá pagando eu tô investindo mensal, em algo nosso. O seu imóvel. É isso. O aluguel você vai pagando eterno e não isso. Constrói nada. E comecei a olhar para esse cara aqui que antes eu negava com todas as forças com um olhar diferente. Falei, bom, se hoje a gente está vivendo essa inflação absurda de aluguel, de locação, poxa, eu vou começar a considerar a compra. E quando eu comecei a considerar a compra, eu comecei a pensar, tá, quais são as alternativas? E foi muito curioso, porque foi num momento em que você também começou a focar no mundo de consórcio. Sim. Né? Então, a gente já se conhece há uns bons anos. Você sempre foi o nosso corretor de seguros e tem um domínio tremendo na área. E depois de alguns anos que você falou assim, cara, eu vou me aventurar nessa linha de consórcio, porque você viu o valor, viu que fazia sentido. E foi exatamente no momento que a gente estava assim, poxa, eu acho que vale a pena começar a considerar a compra. E você trazendo os resultados pra gente, né? Também. Isso convenceu a gente, porque a gente viu o retorno. Não só faça esse produto. Não, é esse produto por causa disso, qual que é o valor disso. Né? Acho que foi... E aí o consórcio entrou como uma terceira alternativa. Então era locação, financiamento e consórcio. E o consórcio, quando a gente colocou na ponta do lápis, ainda que dentro de tudo que a gente fez, ele ficasse num valor de parcela
ficou inferior ao financiamento, naturalmente. Mas também não era algo, no nosso caso, absurdamente inferior, mas ficava inferior. Só que num modelo de juros, um modelo de prazo de pagamento, que fazia muito mais sentido. O grande desafio do consórcio, que eu vivi muito, né, que eu compartilhava com a Ani, você também experimentou isso, você até colocou na tua frase inicial, quem não tem pressa. Sim. E eu acho que esse é o grande desafio quando as pessoas que começam a ver sobre o tema, elas não absorvem muito bem essa ideia. Consórcio, via de regra, ele não é para quem tem pressa. É um planejamento. É um planejamento. Que é um dos grandes desafios culturais do nosso país, porque a gente não tem uma cultura de planejamento. A gente tem uma cultura de agir e de querer resultados imediatos. Já visto aí as bets e tigrinho e tanto investimento, tanto golpe que a galera cai, pirâmide. Por quê? Porque o cara quer botar um dinheiro, quer ter uma lucratividade absurda num curto espaço de tempo, não quer plantar e colher, né? Ele quer só colher. Imediatismo. E é uma coisa curiosa isso, porque às vezes a gente conversava em casa e eu o tempo todo, né, ainda que eu esteja à frente da parte financeira, o tempo todo eu tô compartilhando com ela o que tá acontecendo. Então, eu falava para ela, o consórcio, foi como contemplado. E aí a gente teve que desembolsar tanto por causa da contemplação, porque foi via lance. E a Ani, ela não entendia muito bem esse aspecto. Eu falei assim, amor, consórcio é uma dívida. Uhum. A gente assumiu uma dívida. E ele vai nos permitir ter um recurso para poder pagar. E isso foi muito difícil para mim no início. Porque eu colocava na minha cabeça, falei assim, cara, eu tô pagando uma dívida que eu não tô usando. Sim. Não tô usando. E quando é que esse dinheiro vai vir para mim para eu poder utilizar? Então, assim, isso não é fácil até hoje. Sim. Ainda que a gente esteja com o apartamento. Vai ficar fácil agora. Porque agora eu sei que eu tô pagando algo que eu já estou utilizando. Mas a gente tá com consórcio, eu não sei se você tem de cabeça, mas eu acho que são 2 anos, pelo menos, Março de consórcio. de 2023. Então, 2 anos e meio. Vocês fizeram as primeiras cartas. É isso. Então, assim, 2 anos e meio pagando uma dívida, ou seja, super dimensionando o nosso custo mensal em prol de um planejamento Porque futuro. você está pagando, você está com um comprometimento no seu orçamento mensal. É isso. Mais o aluguel que eu já pago. Aluguel, sem usufruir. Sem usufruir. Sendo que daí quando a gente teve várias conversas que eu falei assim, cara... Várias dúvidas, Se né? pergunta, né? Você para todo. aquele dia que você acorda e fala, será que eu tô fazendo um bom negócio? Eu te mandei uma mensagem. Eu falei, Guto, cara, como é que faz se eu cancelar? Por quê? Porque a gente tem a ânsia de resolver logo o nosso problema. Problema, né? E isso foi um conflito que eu vivi ao longo desses 2 anos. Eu acho que muita gente vive. Por quê? Porque a gente tem essa cultura do imediatismo. A gente quer realizar logo. Ainda mais quando fala em casa própria, né? A gente quer fazer. E tem um mecanismo que é rápido. Sim. Que é o financiamento. Mas depois que a gente entra, a gente vê a bagunça. Eu falo que é o financiamento não demérito, porque o financiamento é um produto excelente, ele atende boa parte das pessoas. Eu preciso comprar um imóvel agora, eu vou para um financiamento. Então, ok, né? Tem muita gente que bate em cima do financiamento como vilão. Não, imagina se não existisse financiamento. Exato, ele é maravilhoso, como né? estaria Do a ponto de economia, vista o mercado de hoje, as aquisição. pessoas. Mas se você pode planejar, o financiamento ele tem um custo pela pressa. Sim. Todo dinheiro rápido, ele tem um custo. Sim. Então você paga caro, porque os juros é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Então você vai pagar caro para acessar um recurso imediato. É isso aí. Enquanto que se você conseguir planejar, como se fosse uma poupança, vou juntar para comprar. Possivelmente você vai pagar mais barato. O consórcio é isso. É um planejamento em que você vai pagando uma parcela mensal. Muitas pessoas aguardam sorteio, então não tenho perspectiva nenhuma. Quando contemplar, eu uso. Ok. Então, alinhe expectativa, esse é o essencial do consórcio. Por isso tem tanta gente frustrada, porque as pessoas fazem o consórcio sem alinhar a expectativa, muitas vezes sem assessoria, faz um gerente do banco que não orientou, ou um representante, o cara que só quer vender, não alinha expectativa. E pior, entra com uma expectativa acima do que é. Então, vou ser contemplado rápido por sorteio, porque o cara me falou, porque eu vi um vídeo, enfim. E aí não acontece. E aí fala mal do produto. Então o consórcio não presta.
Será que é o consórcio, o produto que não presta? Ou será que eu que entrei do jeito como você com a comprou, perspectiva errada, como né? você está usando? Exato. Uhum. Né? O financiamento não presta. O financiamento presta para Uhum. muitas pessoas. Uhum. Eu faço sempre uma analogia, e é muito claro isso na minha cabeça. Imagina que eu comprei um carro esportivo e enfiei ele na lama. Sim. Aí o carro atola. Eu saio falando, esse carro não presta, é uma porcaria. Uhum. Não, ele não foi feito para isso. O carro é excelente Sim. para o que ele foi feito. Para uma Sim. pista, para uma rua, para uma estrada. Uhum. Para lama tem o tipo de carro específico. É. Então as pessoas confundem um pouco isso, de colocar a culpa no produto e não no profissional que vendeu ou no objetivo que você fez desalinhado. Na maioria das vezes é a ou própria momento. decisão que eu tomei, né? Sim. Ou o momento até, porque tem Sim. gente que faz, então o produto tá bom, tá alinhado, só que eu preciso disso agora, não tenho recurso de lance, não tenho um assessor que vai cuidar da estratégia de contemplação, e eu acho que eu vou ser contemplado rápido porque eu acho. Uhum. E aí fica nessa, tipo, é um sentimento próprio, que às vezes a pessoa não compartilha com quem tá vendendo ou com o assessor, e acaba gerando frustração. E o pior, a má fama, a notícia ruim corre muito rápido, né? Sem Ele dúvida. conta para 100 pessoas que fez um mau negócio. É. Mas quando a pessoa executa bem, tem sucesso e fica feliz, ela conta para 2, 3. É. As pessoas mais próximas talvez vão saber. Sim, é É. verdade. Não gera tanto É alarde. verdade. E aí, ao longo dos anos, o consórcio teve muito essa difamação por falta de informação ou informação errada, Uhum. ou percepção errada, falta de alinhamento de objetivos. Sim. E isso eu vejo uma evolução também positiva de maior informação, ao mesmo tempo que a internet traz muita desinformação. Então, eu regularmente em consultorias eu preciso desconstruir uma ideia errada de consórcio. Uhum. Então, eu chego numa consultoria, numa reunião com um cliente, ele já está cheio de ideias. É aquele paciente que já chega com a receita para o médico, só quer que ele assine, Uhum. sabe? Sim. E aí as pessoas chegam para mim, às vezes, com uma ideia toda formada, porque já viu um monte de vídeo na internet, de especialista financeiro, de guru aí. Já chega com tudo, ele só quer uma validação. Uhum. Já vi isso, dá para fazer assim, assim, assado, eu quero uma carta de tanto. Ou seja, só valida para mim que o que eu tô Sim. fazendo, porque depois eu te responsabilizo. É isso. Depois o consórcio não presta. Uhum. E aí eu preciso desconstruir toda essa ideia para aí sim construir algo do que realmente é e como que a gente pode executar. Uhum. E muitas vezes eu perco venda, Aham. porque o cara não quer aceitar. E aí eu vejo na teimosia das pessoas de que ele vai atrás de um sim. Uhum. Ele vai atrás de alguém que vai falar sim para o que ele tá querendo. Uhum. Então ele quer ouvir o que ele almeja. A maioria das coisas da nossa vida a gente já tem uma ideia formulada e a gente E vai, busca o sim. vai na pessoa que a gente sabe que vai dar não, o você sim falou pra não, gente, vou né? procurar Sim, outro. É. sim. É tipo, vou na minha mãe fala não, eu vou no meu pai. É. Sim. Pra ver se alguém fala sim. É. E aí a pessoa, ela acredita naquilo, ela quer um sim, ela quer uma validação. E uma hora ela vai achar. Uhum. Porque ela vai cair na tem os mão oportunistas, né? de um exatamente isso que eu ia profissional, falar. entre aspas, né? Se é que a gente pode chamar assim, Uhum. um vendedor, que vai falar sim porque ele não está interessado na realização, ele não está Uhum. interessado no alcance do objetivo, ele está interessado na venda. Se não, a Uhum. proposta pagou, tchau. Por quê? Porque a maioria nesse mercado ainda que está em constante evolução, ele tem um modelo de venda não consultivo, ele tem um modelo de venda de tirador de pedido. Uhum. Você quer, eu te apresento uma tabela de Uhum. créditos, você escolhe lá o crédito e a parcela que você pode pagar, contrata, assine, tchau. A carta é sua, você se vira para contemplar, tá aqui o aplicativo, o site, quando muito. Uhum. E aí sim, a pessoa fica sozinha e não sabe o que fazer, ou tô dando lance todo mês, não consigo contemplar, mas tá dando errado, às vezes na Sim. modalidade errada. Sim. E aí o modelo tradicional de consórcio é esse. Uhum. Ao longo do tempo eu vejo já uma evolução de muitos outros profissionais se especializando, buscando uma venda mais consultiva, assessorando os clientes do início ao fim, porque é um desafio, é um produto de longo prazo. Uhum. Se a gente for falar do consórcio imobiliário, a gente está falando de 16, de 20 anos, dependendo do crédito, né? Do Uhum. grupo que você for entrar. Então são 20 anos de relacionamento com o cliente. É. Tem gente que não quer ter isso. Uhum. Tem gente que quer tirar pedido e próximo, só que ele não pensa na fidelização desse cliente. Uhum. Porque esse cliente vai fazer uma carta, depois ele vai fazer outra, depois ele vai fazer outra. Mas ele já comprou o imóvel, ele não vai mais fazer nada. E morre. Eu já ouvi isso de profissional de consórcio. Uhum. Mas você já pensou que ele pode Visão investir? limitada, né? Ele pode comprar outros imóveis para alugar? Uhum. Você já pensou que ele pode querer comprar um carro? Você já pensou que ele vai te indicar para outras pessoas de relacionamento. se você for bem atendido, se você atender ele bem? E aí se restringe a venda, tirar o pedido. E aí fica limitado. E aí eu ouço, porque tem alguns vendedores de consórcio que me procuram para saber,
poxa, como que você faz para conseguir ter tantos créditos, seu ticket médio muito alto, fidelizar cliente? Eu falo, eu atendo bem o meu cliente. É o feijão com arroz, é o básico todo dia. É isso aí. verdade. Por quê? Porque isso gera fidelização. Hoje, raramente você entra na minha carteira de clientes e você vê um cliente com um único produto. Por quê? Porque ele entendeu que tem valor e que ele pode ter ali como um porto seguro, como um hub de soluções, né? Desde todos os leques de seguros como consórcios. Só a gente tem uns 4. Eu ia falar isso agora, tá me segurando. E não só isso, você falou também sobre de fidelização, de indicação. Você foi passando, não porque conhecemos o Augusto, mas porque temos retorno, a gente confia, a gente se sente amparado ali, né? Se tem dúvida, o time da Bagueira responde, esclarece. Você também, quantas vezes, né? Sanando nossas dúvidas. E aí você vai lá e passa... compartilha com seu irmão, com família, com amigos, né, sobre consórcio, faz a indicação, porque a gente de fato sente uma segurança. Ainda mais eu, insegura, por já no passado ter passado por lá atrás, quando eu morava com os meus pais, por passar por dificuldades financeiras, a gente que passou por isso, por alguns traumas... Morre de medo de errar, né? Nossa! Se eu errar, eu vou dar demais. 2, 3 passos para trás. Eu converso muito isso com ele, eu passo muito os meus receios, as minhas lembranças negativas, sabe? Dá um medo do futuro, todo mundo, né? Não quer dar, como você sempre falou para mim, não vamos dar um passo maior do que a perna, fazer tudo consciente. Então, pessoas assim como eu, que vêm com... lembranças ruins do passado nessa questão financeira, então ter ali um especialista uma empresa que está disposta a sanar suas dúvidas, colocar ali prós, não tão prós, contras, o que for, ser realista. Falar também os contras, né? Isso exatamente. É importante. Olha, então, tá aqui tudo que tem de bom, mas veja bem, tem isso daqui também, vamos ponderar. Tá positivo na balança? O tempo de espera, né? De ter a paciência, aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, isso me ajudou muito a entender e a descansar um pouco nas decisões que a gente ia tomando como família. Tem a internet é maravilhosa, né? Você começa a olhar um tema, só aparece esse tema. E no momento que a gente fecha o consórcio, acho que durante um tempo começa a brotar, né, informação sobre consórcio, reels de consórcio, etc. E uma coisa legal que você falou é a quantidade de profissional que tem, e com certeza em tudo na vida. Em tudo, tem um profissional muito sério, tem um profissional que... Não vou chamar ele de picareta, mas é o profissional que está só preocupado com a venda, né? Eu acho que é o modelo de venda que ele escolheu. É o modelo de venda, exato. Vai agregar valor, ele quer tirar pedido. Isso. E pintam, né, o consórcio de um jeito que, cara, uma ferramenta de alavancagem, e de fato mas pinta um modelo que às vezes é muito simples, que é só você fazer aqui, pá, você vai, ganhou dinheiro, repete isso 1000 vezes e você tá milionário. E isso começou a aparecer muito. E uma das coisas que fortalece isso que a Ani falou é que, assim, a gente só tomou a decisão pelo consórcio porque era você que estava vendendo. E isso é muito curioso, porque tem um ponto forte que a gente identifica aqui, né? Que não é porque você é nosso cunhado, tá? Augusto é nosso cunhado. Mas é pela credibilidade que você passa daquilo que você está falando. Então, não é porque eu quero ajudar meu cunhado que você tem 4 produtos nossos. Hoje a gente tem seguro de vida, a gente tem seguro de carro, seguro residencial, tem consórcio. Não é para ajudar a família. Pode ser também, mas é pela credibilidade, por aquilo que a gente vê da seriedade da empresa. E tem um aspecto muito importante aqui, Guto, que é não dá trabalho. A gente, nós dois, temos uma vida muito corrida, né? Que nem a Ani comentou, ela é locutora numa rádio, ela entra ao vivo, então ela tem o horário dela extremamente regrado. Eu tô hoje na empresa de tecnologia que demanda absurdamente também do meu tempo. E a gente precisa ter parceiros junto com a gente que nos auxiliem nas coisas burocráticas, nas partes operacionais. E isso começa desde o seguro, né? Putz, qualquer coisinha, Guto, cara, o que eu faço? Resolve.
Então, assim, essa tranquilidade que passou nos ajudou e nos deu credibilidade para a gente. Falou assim, vamos apostar aqui no consórcio. E nem sei se eu posso entrar no mérito, mas já da compra em si. Sim. Quando a gente foi executar a compra, foi uma compra que foi casada. Casada com quem? Com o governo. Por quê? FGTS. E esse desafio era algo que me assustava. Porque toda vez que a gente pega o FGTS, tem que o quê? Envolver a Caixa, tem que fazer parte do processo de liberação do FGTS. Eu falo que você tem que pedir permissão para usar um dinheiro que é seu. Exato. E essa permissão, até onde eu vi, ela é uma responsabilidade minha. Então, se eu faço um financiamento, sou eu que vou buscar ali essa permissão de liberação. Se eu faço um consórcio, eu que tenho que ir atrás dessa liberação. E, cara, foi maravilhoso o processo. Porque desde o D0, eu falei pra você, Guto, preciso de ajuda aqui pra liberar isso daqui, cara. Não tenho tempo, não sei nem por onde começar. E não que tenha sido Augusto, né? Ele tem... É a empresa dele, né? É uma maneira de dizer. Tem um batalhão de gente aí por trás. Eu tô falando, posso dizer a bagueira. Sim. A bagueira, mas a partir de mim... A partir de você... trouxe essa solução. Sim, sim. E isso foi maravilhoso pra gente, porque a gente não fez nada. A única coisa que a gente fez foi fazer follow-up pra saber como é que tava, porque tem um nível de ansiedade grande pra aqui, saber né? Um nível emocional ali também muito forte. Sim, absurdo. Então, você tá avançando. O tempo todo eu falando com a Priscila. Sim. E aí, como é que tá? Como é que tá? O que falta? Qual etapa que a gente tá? E a gente só teve que pagar. Então era assim, era pagar e fazer follow-up. Pagar e fazer follow-up. E isso foi maravilhoso pra gente, porque a gente não teve qualquer trabalho, qualquer dor de cabeça, 100% orquestrado por vocês. E isso eu vejo que foi um baita diferencial. Ela respondendo mensagem sexta-feira, 9 horas da noite. De noite. Dúvida. Sem qualquer obrigação. Exatamente. Por quê? Porque é real a preocupação com o cliente. E eu acho que essa maturidade que vocês passam é o que é o grande diferencial. A gente tem algo da nossa cultura que a gente prega muito e tenta ao máximo transbordar isso para todo o time, para os colaboradores, que é a questão da empatia. Como você se sentiria no lugar do cliente nesse momento? Porque é fácil falar, cliente chato, cliente só cobra, cliente não sei o quê, mas se coloca no lugar dele. Será que ele está num momento sensível? Será que ele está num momento de ansiedade? Será que ele está preocupado? Será que ele está te cobrando porque está faltando informação? Porque alguém só te cobra de algo quando está se sentindo sem informação. Sim. Se você tem um follow-up constante, um acompanhamento, informação constante, você não fica cobrando, né? Falo que aquela linha do tempo lá da logística de entrega de compras online da Amazon. É verdade. Poxa, é muito tá vendo... organizado. Você não fica entrando no chat para perguntar, porque todos os dias você tem um acompanhamento. Então é isso. Entender sempre, antes de colocar o cliente como chato, que é muito fácil a gente fazer isso, entender, será que eu no lugar dele, comprando a minha casa, que tem uma relação emocional muito forte, será que como que eu estaria? Será que eu ia estar querendo saber informações todos os dias? Será que às vezes é aquele momento que eu acordei preocupado e eu já mando uma mensagem? Então, entender esse momento também do cliente, antes de colocar ele em outra situação. E eu acho que isso que a gente tem conseguido entregar, de entender o momento e entender a preocupação e a ansiedade para fazer com que tudo corra da forma mais leve possível, sem comprometer ali o vínculo ou a credibilidade, não sentir insegurança, porque quando a gente não tem informação, acho que a gente fica muito inseguro. Mas tem uma coisa curiosa também, porque acho que até pelo histórico comercial, eu me sentia quase fazendo forecast ali com a Priscila, né? Para saber como é que estão as coisas. E a paciência que vocês tiveram é tremenda, porque eu tenho convicção que eu mandei pelo menos vários áudios
perguntando a mesma coisa. Por quê? Porque primeiro que a vida era corrida. Uhum. Então, às vezes, a gente recebe a informação Ouve, e não mas não absorve. processa. Exatamente. Minha esposa sabe muito bem que isso Nossa, acontece com frequência. Eu acho que é um mal dia. dos homens. Acontece com A gente frequência. acha que a gente Hoje consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Hoje mesmo aconteceu. Aconteceu. Não, todos os dias. Ai, meu Então, imagina assim, com um tema que, pô, você tá ali no trabalho, você faz a pergunta, ela responde. E, assim, foi um atendimento espetacular, acho que do início ao fim. E até teve uma coisa curiosa, que o FGTS, né, acho que a maioria das pessoas sabe, mas tem uma regra de valor para você conseguir Uma das tantas liberar regras. o FGTS. É, uma das. E a principal é o valor, Uhum. 1,5 milhão. Cara, passou de 1,5 milhão, não existe. Não vai funcionar. E até nisso, a gente ficava preocupado, porque independente do valor que você está pagando do imóvel, que seja 1 milhão, Vai não ser feita importa. uma avaliação Vai do ser feita uma imóvel avaliação. e é sobre essa avaliação. Será que eu Exato. estou comprando um imóvel de 1.400.000? E se na cabeça do avaliador ele avaliar com 1.550.000? É isso. E assim, por que 1.550.000 se eu tô pagando 1 milhão? Não importa, é a avaliação. Foi avaliado, então. E até nesse período, a Priscila também foi super cuidadosa, Muito, né? Em todo o processo, de como foi, passando as notícias. Então isso foi super legal. E por fim bateu na trave, hein? Bateu na trave. Graças a Deus. É que daí tem o tempero Deus aí que a gente a gente tem que considerar. Sempre. Sem todo o dúvida. No processo. processo inteiro. Não é por acaso que bateu na trave. O processo inteiro, do É início só para ao fim. mostrar aquele que tá tocando tudo isso. Exato. A gente se conforta muito nisso. Né? Isso é É. um fator mais do que importante, né? Como Uhum. essencial. É isso aí. Como essencial. E agora, lá atrás, em 2023, que, no final do dia, para consórcio, pode parecer muito quando a gente tem a vontade de comprar um imóvel, Uhum. mas 2 anos, 2 anos e meio, a gente considera ainda como curto prazo. Tá bom. Quando a gente fala de um crédito de 16 anos, algumas cartas de 20 anos, a gente fala de 2, é um curto prazo. Uhum. Então, não foi imediato, mas foram 2 anos e meio Uhum. para conseguir realizar do momento que vocês fizeram a primeira carta até hoje já tá morando no imóvel. E até agradecer vocês, porque não é fácil. A gente tá num sábado, vocês trabalham Uhum. muito de segunda a sexta. E no primeiro sábado que vocês teriam para curtir a casa nova, arrumar a decoração, arrumar Uhum. alguma coisinha, ou descansar e curtir mesmo o dia, vocês estão aqui, despendendo esse tempo para estar comigo. Não, mas é um prazer. Mas lá atrás, em março de 2023, quando a gente fez a primeira carta, dia 31 de março, lembro até hoje. Eu não lembro. Nossa, eu 31 também não de lembrava. março de 2023. Caramba. Nessa época, vocês já tinham em mente o valor de um imóvel que vocês queriam comprar? O que fez vocês decidirem na época por 2 cartas de 500 mil, que foi o que a gente fez lá atrás? Foi meramente, vou fazer esses 2 valores aqui, porque é o que é a parcela que eu consigo e aí tá bom para eu diversificar? Ou já tinha um objetivo atrás do tipo, já pesquisei alguma coisa, acho que é mais ou menos isso que eu preciso? Tá. Teve alguma coisa ou não? Foi... Não, acho que teve. Primeiro, eu acho que assim, como qualquer bom brasileiro, a gente age muito pelo entusiasmo e pelo impulso. Então ali, para tomada de decisão com qual o valor de crédito, foi muito simples. Quanto que a gente acha que vale um imóvel e quanto que cabe no bolso, né? E aí a gente tomou essa decisão. O valor do crédito, quando a gente toma a decisão, era para assim, cara, eu quero esse crédito daqui 3 meses, Uhum. né? Porque você começa a ficar na ânsia. E o grande ponto que a gente não considerava era, primeiro, a dificuldade de encontrar um apartamento naquele valor. E eu acompanhei essa jornada de vocês, de Cara, busca no incessante mínimo por um 2 anos eu imóvel. tô procurando. Para caber em todos os nossos requisitos, Parece né? simples, né? Fala, tem tanto imóvel em São Mas Paulo, vou achar. Zero, simples. Mas sempre quando uma você acha esse loucura daqui, falta isso, isso e isso. E tem assim, aplicativos de imóveis virou o meu dia a dia. Antes de Era dormir, sua eu rede pegava social. lá, rodando o imóvel para ver o que a gente conseguia encontrar. Era mesmo. Então, a gente enfrentou esse baque primeiro, que a gente não estava preparado e a gente não se planejou.
E ao longo do tempo, a gente começou a perceber que, naturalmente, a gente, falando do meu lado especial, eu fui entendendo melhor a dinâmica do consórcio, porque, que nem eu comentei no início, eu falei assim, cara, beleza, é uma ferramenta de compra de imóvel, a gente quer comprar um imóvel, então vamos entrar no consórcio. E aos poucos eu fui entendendo, até por isso os conflitos que a gente foi, conflitos internos que eu fui vivendo e fui compartilhando contigo para poder o quê? Acho que quebrar um pouquinho alguns viés ou vieses? Alguns Você viés. que é boa de português. A Ni é craque de português. Né? Não, E a gente não sempre me se pergunta comparem sobre com uma isso, né? Eu não sou uma Cíntia Chagas, né? A gente tem que ligar, deixa eu ligar pra ela. Mas vocês entenderam. Alguns bias, né? De, poxa, como é que eu uso? Mas se eu der o lance, para onde vai o lance? E aí desconta desse valor. Então, se eu estou contratando duas de 500, na verdade eu não tenho 1 milhão, eu tenho menos. Então, isso foi sendo construído ao longo dessa jornada, né? Ainda que você tivesse explicado muito bem, Mas eu acho que eu não você vai absorvi. absorvendo mais. E aí você vai, né, olhando o cenário todo e fala assim, tá, beleza. E a gente começou a ver que, falou assim, ou a gente dá um passo para trás naquilo que a gente esperava, naquilo que a gente gostaria, ou a gente vai precisar aumentar essa fatia do bolo. E tem até alguns aprendizados que eu acho que é legal compartilhar. Por quê? Nessa ânsia de realização rápida, hoje eu vejo que eu poderia ter esperado um pouquinho mais o tempo. E é curioso que durante todo esse processo, você direcionava muito para isso, para acalmar a gente quanto ao tempo. Então teve até um momento que a gente deu um lance, foi contemplado, e aí você provocou a gente. A mim em especial. Falou, Fred, mas você já tem? Porque, cara, se você não tem, eu esperaria. Né? Não paga agora. Porque você pode continuar, Já às vezes, tem o até imóvel conseguir em menos. vista, né? É isso. Se a gente tivesse o imóvel em vista, putz, corre para o abraço, executa e acontece. Mas não foi o caso. E as 2 primeiras cartas que a gente contemplou, talvez elas tenham sido um pouco imaturas dentro do processo. Eu poderia ter esticado elas. A primeira, a gente fez o consórcio, as 2 cartas de 500, a gente fez em março de 23. A primeira carta a gente contemplou em janeiro de 24. Então, 10 meses depois. Sim. A segunda carta a gente contemplou em fevereiro de 25. Foi agora? Foi agora. A segunda foi agora? Fevereiro de 25. Caramba. É. Porque daí teve Não uma lembrava. terceira no meio do caminho. Não lembrava. Aí veio o fator de que... Que daí é até legal compartilhar, né? Que é algo que a gente conversou muito também nesse processo de... Ok, tô procurando imóvel, não tô achando nada dentro do que eu planejei inicialmente lá em 23. Um pouco de valorização imobiliária também, o boom que a gente teve pós-pandemia. Mas, ao mesmo tempo, talvez naquele momento você imaginava que o padrão que vocês queriam era isso, mas além do padrão aumentar, ainda teve a realidade de que não, acho que não dá para comprar isso. E aí tem uma questão ainda dentro do planejamento, que a gente acabou fazendo algo mesclado. E foi bom no final do dia, porque vocês atenderam a expectativa da ansiedade de prazo de quero comprar a minha casa, mas também a gente planejou. Por quê? Porque mais da metade do crédito a gente fez com cartas próprias planejadas. Sim. E aí, no final, faltou um valor e a gente acabou comprando mais uma carta de 700. Sim. Então, por quê? Porque a gente precisava de mais um crédito para comprar um imóvel no padrão que a gente queria. Como que eu acesso um crédito imediato? E aí, sempre aquela dúvida que é muito comum e, obviamente, a gente conversou muito sobre isso, porque é difícil de entender. E muita gente me pergunta a mesma coisa. Ok, eu tenho R$1 milhão, tenho 700 mil reais. Então, falta tanto para eu comprar um imóvel, então eu financio essa diferença. Não pode. Só que a gente falou muito sobre isso. Isso foi um baque. Isso a gente falou muito. E por quê? A lógica, né, disso. A tendência é mudar isso, agora melhorar. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu tenho um imóvel que vai ser dado em garantia para uma instituição que vai me liberar um crédito. Se eu dou esse imóvel em garantia para a instituição A, eu estou dizendo para a instituição A, olha, se eu não pagar, eu tenho uma garantia que é esse imóvel para você. Então, eu consigo ter essa garantia para ele. Agora, se eu financio o restante, de quem é a garantia? Da instituição A ou da B? Até porque eu posso deixar de pagar uma só.
E ela você vai pode querer deixar de tomar. pagar uma. E aí? Eu vou botar em leilão. Não, mas o meu tá pago. Sim. Como que você vai leiloar? Isso aqui também é meu, garantido, né? Então, isso é uma dúvida muito comum. E importante porque a gente alinhava essa expectativa. Sim. O desafio é quando a pessoa não alinha ou não tem uma assessoria, alguém que traga isso com Exatamente. transparência, e vai lá, contempla as cartas, vai lá e tenta financiar, e aí no meio do processo, lá, a documentação, parte burocrática, descobre que não pode. Imagina a frustração. Já a expectativa que criou na família sobre comprar o imóvel, descobre ali que não. E aí, nesse momento, a gente entendeu, precisamos de mais crédito. Será que a gente tem prazo para continuar planejando, fazer mais uma carta? Acho que a gente fez várias simulações sobre isso. Fizemos. Vamos fazer mais uma carta, vamos encaixar mais essa parcela para futuramente a gente contemplar de novo, com calma, naquele processo. E aí ficamos nesse, né? Vamos fazer, não vamos? Vamos fazer, não vamos? Faz cálculo. Não, ok. Decidimos, escolhemos um imóvel. Agora a gente não tem mais tem tempo, prazo para planejar. Então, a gente tem uma solução intermediária entre financiamento e consórcio, uma carta contemplada, um crédito imediato, que é um pouco mais caro do que um consórcio próprio, mas é um crédito imediato que a gente já consegue aliar e somar. E aí, a ideia da instituição A e B, ela não entra aqui, por quê? Porque a gente compra uma carta da mesma administradora que a gente fez as outras cartas, e aí é a mesma garantia para uma mesma instituição. Então, foi bom porque a gente conseguiu ter uma mescla. A gente nem foi para o processo mais ansioso e um pouco mais caro que a carta contemplada. A gente acabou não ficando no 100% planejado, porque entrou o fator emoção. Só que deu para equilibrar. É isso. 2 anos e meio, a gente aguardou, já é um prazo legal. Chegou o momento, agora, escolhi o imóvel, é uma oportunidade. Era tudo que a gente queria, alinhou, entrou todos os requisitos. Sim. Agora a gente precisa. Aí você jogou para mim, falou, Guto, preciso, Me falta acha. tanto. É. O que a gente faz agora? Já que não dá para financiar essa diferença. E aí a gente buscou opções ali para encaixar e ficar dentro do que a gente tinha de objetivo. E eu acho que isso que é legal citar, porque o processo de toda essa jornada, ela foi acompanhada. O consórcio, como eu comentei, ele é uma dívida que você compra para uma realização. Seja comprar um imóvel para investimento, seja para tentar ser contemplado via sorteio e você vende, mas ela é uma dívida que está lá. Então, é algo que mexe muito com o emocional do ser humano, né? Nosso, porque a gente está ali pagando. E dentro dessa jornada, como qualquer outra jornada de quando você compra um produto, você vai ter momentos de dificuldades, vai ter momentos de dúvida, você vai ter momentos de, o que eu faço, para onde eu vou. Transição de carreira. Mesma coisa, né? E essa insegurança do tipo, e se eu for demitido? E se eu mudar para a empresa B e mudar meu plano de remuneração e eu não atingir a meta? Com E como é que eu vou honrar esse compromisso que eu assumi? Tem todas essas dúvidas. Tudo. Eu pensei muito nisso. Tudo. Você fala assim, mas eu tenho capacidade de assumir essa dívida? Tá, hoje eu tenho. Mas e se amanhã? E o bacana é que durante toda essa jornada de 2 anos e meio, e eu tenho convicção que não é porque é cunhado, a gente falou muito, né? Tinha momentos que você era psicólogo, tinha momentos que você era consultor de investimento, tinha momentos que você era o corretor de seguro. E isso que é muito bacana, né? Essa relação que você tem junto com a gente, junto com todos os teus clientes, que é o que você acho que mais faz de diferencial, a ponto de algumas vezes você falar assim, cara, não faria isso. Eu não faria isso. Por causa disso. Ah, tá. Então, entendi. Estou no meu momento impulsivo aqui, então vou ficar quietinho, porque... É aquele respira e dorme 2 dias, aí reflete. É verdade. Depois a gente volta. Se você continuar com isso, a gente faz. Senão, só esfria a cabeça. O cliente sempre é soberano, né? Na decisão. Mas ter alguém que pensa no que é realmente importante faz toda a diferença. Eu acho que a gente viveu muito isso nesses 2 anos e meio. Então, foi uma jornada legal. Não só isso, não é à toa que, cara, qualquer um que começa a falar alguma coisa, eu falo assim, não, eu pego o telefone aqui do Augusto que converso com ele. Eu nem sei explicar tudo bem pra você. Pega, liga pra ele que ele vai esclarecer pra você. E eu que já não entendia nada no início, né, sobre consórcio e tudo mais, o que também me motivou a dar mão pro Fred e falar, não, vamos. Foi olhar pra você e ver que você estava fechando consórcio, como estava o desenrolar os seus exemplos pessoais. Então, você era um exemplo pra gente, na prática. Sim.
Então eu falei, poxa, eu comecei a reparar isso nas nossas conversas, aquilo que você ia compartilhando um pouco do que vocês estavam fazendo como família, Sim. das decisões, então, e frutificando e dando certo, e você já compartilhou, não sei se foi no primeiro episódio do podcast, como o seu foi rápido. Sim. Entendeu? Então... Mas eu sempre trago um ponto aí. É. A minha primeira carta contemplada foi rápida, só que eu sempre trago do tipo, ok, foi assim, mas esse não é o padrão. Sem dúvida. Isso, Não exato, faça esperando que vai acontecer Sim, exatamente sim. assim. Porque pra quem não sabe, eu fui contemplado na primeira assembleia por sorteio. E minha carta não era especial, não tinha uma estrelinha lá. Estrelinha de corretor. Não tinha uma Eu estrelinha lá. lembro disso, eu lembro. Nada. A gente simplesmente fez a carta, eu lembro muito bem. Foi no mesmo mês que vocês contrataram. Não, minto. Acho que foi no mês seguinte ou em maio, talvez. A gente fez a carta e aí tava no final de uma campanha de vendas, a gente já tinha feito algumas outras. Aí, o último dia de condições especiais, eu tava no escritório de casa, chamei a Nivene e falei, amor, último dia, 31, 10 horas da noite. Eu lembro que era tarde. Uhum. Amanhã não tem mais. Vamos fazer mais uma? Ela, não, mas a gente já acumulou um monte, não sei o quê, já tem muito, tem outros compromissos e tal. Aí, não sei se foi um fator que a gente... Tem muita coisa que a gente coloca em Deus, do tipo, não, Deus tá me tranquilizando pra fazer, porque no final do dia a gente quer só fazer o que a gente tá com vontade, né? Também tem isso. Mas não sei. Mas eu senti paz em fazer mais uma carta. E ela tava com dúvida, porque em casa é a mesma coisa. Eu tô à frente das decisões financeiras, mas compartilho tudo com ela. E eu quero que a gente esteja sempre na mesma página de entendendo o que tá acontecendo, ela confiando no que eu tô fazendo, mas trouxe pra ela do tipo, eu acho que isso daqui é um bom negócio. Ela ficou um pouco em dúvida, mas beleza, vamos fazer. Se eu tivesse deixado pro dia seguinte, eu não tinha entrado naquele grupo, naquele momento, minha assembleia não ia ser aquela, meu número de cota não ia ser aquele. Sim. E a gente foi contemplado na primeira assembleia por sorteio. E aí foi uma carta que no final do dia a gente acabou vendendo, colocando lucro no bolso e fizemos outras cartas depois. Mas é importante trazer isso do tipo, aconteceu comigo, não necessariamente vai acontecer com você, Sim. mas se você estiver num grupo de consórcio, se você decidir fazer, isso pode acontecer. Você está sujeito a ser contemplado. Quando você não faz, sua chance é zero. É isso aí. Que no final só contempla quem faz. Se você não fizer, você nunca vai ser contemplado. Ah, consórcio demora. O cara tá 10 anos falando, consórcio demora. Se tivesse feito lá atrás, com certeza você já teria sido contemplado. Isso é algo que eu também falo muito. Não só para clientes, mas para o mercado de consórcio. Recentemente eu tive o privilégio de ser convidado para palestrar em alguns eventos, para conversar e ter algumas trocas com outros corretores, representantes de administradoras, para trazer minha experiência e um pouco dos cases que eu tenho no escritório. E algo que eu bato muito e que eu vejo que não é um padrão e que me surpreendeu, porque na vida inteira eu aprendi isso com os meus pais, desde a corretora de seguros, tudo que a gente oferecia para os nossos clientes como essencial. Tem alguns seguros que são por demanda, por necessidade, e outros são essenciais. Tudo isso a gente sempre teve. Então, se eu te falo que seguro de vida é importante para planejamento sucessório, para segurança financeira, a gente tem seguro de vida. Sim. Seguro de automóvel a gente tem. Seguro residencial a gente tem. E tudo assim, sempre foi tudo assim na vida, eu aprendi isso com eles. E o consórcio não é diferente. E aí eu vou a mercado, eu vou conversar, trocar com outros colegas, e eu vejo que isso não é uma realidade. Sim. Tava lá palestrando para 100 e poucos corretores e eu falei, quem aí também tem consórcio? A galera se olhou, não, eu tô planejando, não, eu tô vendo, não, como é que você vende isso como sendo a melhor coisa do pensando mundo? no planejamento da possibilidade de... E você tá influenciando o seu cliente a fazer algo que você não faz. Você vive o que você prega, né? Walk the talk, né? Exato, acho que você tem muito disso, né, Nice? Por ter uma influência no mercado, nas redes sociais, etc., vem muito convite do tipo, mostra a minha marca. Sim. Só que tem essa reflexão, ok, eu vou mostrar, vou divulgar, mas eu tem usaria... Tem a ver com o meu estilo de vida? Tem a ver com o meu estilo de vida? Eu quero que os meus seguidores, que as pessoas que me acompanham usem de verdade? Ou eu só quero o dinheiro, ou eu só quero... Não, isso é muito importante. É um propósito. Isso traz credibilidade. Sim. Porque isso acaba caindo por terra. Sim. Ao longo do tempo, aquele não dá cara... pra sustentar. Não é de longo prazo. Aquela pessoa fica divulgando algo, mas no final ela não usa e isso vai... E aí eu me surpreendo com os corretores, com representantes, não usam o consórcio. Não fazem consórcio. Ou alguns, fiz uma cartinha lá de 100 mil, mas
Mas você está falando para seus clientes para comprar imóvel, para investir, para ter rentabilidade e você mesmo não faz. Isso foi a primeira coisa que eu decidi. A gente vai especializar em consórcio, eu vou transformar esse produto, vou trazer isso de uma forma nova, que o mercado não está acostumado, com uma venda consultiva, uma assessoria do início ao fim, um relacionamento de longo prazo com os clientes. Mas antes eu vou fazer. Antes eu vou testar. Antes eu vou entender todos os processos. De fazer a carta, de dar lance, de acompanhar a assembleia, de ser contemplado, de comprar o bem, documentação. Toda essa experiência eu quero saber como que o meu cliente está passando. Isso para mim fez diferença. Completamente. Mas infelizmente nem sempre é o que acontece. Sim. Muito se fala sobre faça é bom, mas e você faz? Não, é o Casa de Ferreira Espeta de Pau. Lá não, Casa de Ferreira Espeta de Ferro. Isso. A gente faz. O que eu ensino, o que eu falo é o que a gente faz. Hoje você tem muita propriedade para poder falar sobre o produto e falar sobre as maneiras de uso do produto, né? Então você acaba virando um especialista até de coisas que fogem do consórcio em si, que é processos cartorais. Você sabe falar por quê? Porque você viveu esses processos cartorais, sabe dos desafios, enfim. Então isso foi super importante. Mas, bom, a gente está chegando ao fim, infelizmente. Eu queria ficar batendo esse papo por muito mais tempo. Eu comecei tímida, mas a gente vai... Não, mas é sempre assim, né? A gente vai se... Estamos no sofá de casa, batendo papo. Sim. Eu queria saber de vocês, se vocês pudessem dar um conselho para alguém que ainda está em dúvida se o consórcio é bom ou não, o que vocês diriam para essa pessoa? Cara, hoje? Hoje. Fale com Augusto Esteves. É o melhor conselho, porque acho que cada um vive um momento. Cada um sabe da tua vida, sabe dos teus objetivos, daquilo que quer alcançar, aquilo que almeja, sabe o momento que está vivendo de família. E o que a gente mais precisa nesses momentos são bons conselhos. Então, de verdade, eu acho que a melhor coisa para essa pessoa é, cara, troca ideia com alguém que realmente vai se preocupar com você e não com a venda em si. Não vai falar o que você quer ouvir. Não vai falar o que você quer ouvir. Sim. Por quê? Porque é uma parada que mexe muito com o emocional. A gente quer conquistar coisas. Seja o automóvel, seja o imóvel, tantas outras coisas que o consórcio pode permitir que eu nem imaginava. E a gente precisa de bons conselhos, né? A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Sim. E às vezes você precisa buscar alguém que vai te contrariar, né? Não que vai simplesmente dizer o que você quer ouvir, mas vai te guiar para aquilo que realmente faz sentido de acordo com aquele teu momento. Sim. Então, se eu pudesse dar um conselho, é esse. Sim, não é pegadinha, consórcio. Eu acho que essa é uma visão super importante. Como muitas vezes as pessoas acham, né, que tem algum gato ali no meio do caminho que você vai se ferrar. Então, busca alguém que sabe fazer. Eu acho que você é essa pessoa e Sim. recomendo a todos que eu me sinto satisfeita também. Eu olho para trás, vejo até aqui, eu falo, não, todas as tomadas de decisão foram bem pensadas, não foi nada precipitado, tudo bem aconselhado, com uma empresa bem amparada e vai indo de acordo com as individualidades daquela pessoa, né? Então, eu senti isso, foi indo de acordo com o nosso momento de vida. Então, por isso que eu me sinto satisfeita da gente ter tomado as decisões que a gente tomou até aqui. De ter consórcio, de tudo que a gente fez. Então, valeu a pena. Que legal, muito obrigado. E hoje já tá aquela coceirinha assim, ó, de tipo, tá, qual que é o próximo? Exato. Não, eu já vi pelo Insta, eu até interagi com você quando você falou sobre consórcio pra casa na Flórida. Sim. Em Miami. Eu lembro. O cara já me mandou. Eu falei, meu Falei, Deus, calma. já dá uma coceira. Eu falei, São tantas coisas que as pessoas nem imaginam que dá pra fazer com consórcio, porque fica só nessa de consórcio pra sair do aluguel, da casa própria, mas não imagina que pode usar pra comprar um imóvel pra alugar, que pode construir uma casa, e hoje você pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Seja pra morar, seja pra investir. Sim. Porque a gente, como brasileiro ou estrangeiro lá, a gente não tem acesso ao mesmo crédito. Nos Estados Unidos os juros é baixo, acesso a financiamento é fácil. Sim, pro americano.
Agora, para o estrangeiro, seja para investir, ou você está indo tentar a vida, ou vai começar a trabalhar lá, você demora um tempo para conseguir lá os níveis de categoria, né, de cidadania, etc. E o consórcio também pode facilitar a compra de um imóvel nos Estados Unidos. Sim. Por enquanto, ainda Estados Unidos, tem ainda algumas tratativas para começar em Portugal também, porque tem um movimento de brasileiros comprando imóveis em Portugal. Mas é um produto que expande, que cresce, que se atualiza constantemente. Não é aquele consórcio de 30 anos atrás, ainda muito mal visto, muito mal administrado. Hoje ele evoluiu demais. Não à toa que só nesse ano a gente teve mais de 20 milhões de novos entrantes em consórcio. Nossa, é muita coisa. Pessoas que nunca fizeram consórcio. É um produto que se atualiza, é um produto que cresce a cada dia. Né? São 20 milhões de cartas de crédito novas contempladas, não, mas 20 milhões de cartas novas contratadas, tantas outras contempladas e assim por diante. Sim. Cresce muito e cresce também o volume de crédito. Antigamente a gente falava do consórcio da motinho para comprar o carro. Né? Hoje a gente já fala de consórcios de múltiplos milhões para uma incorporação imobiliária, para construir um prédio, para grandes investimentos, para comprar um avião. Então isso já foi concebido, não à toa que XP, BTG, grandes players do mercado financeiro colocaram o produto consórcio no portfólio, os mesmos que no passado falavam mal. Porque eles entenderam que para uma casa de investimentos, para um banco de investimentos, ele correu o risco do cliente querer sacar tudo por causa do fator emocional de comprar a casa própria e sacar tudo e colocar no imóvel, ele deixa de ter o FII dele ali por causa daquele recurso. Agora, eles já entenderam que o consórcio faz com que não saque, vai continuar comprando, só que ao invés de sacar 100%, saca 30%, saca 40%, saca 50% que seja. E eles mantêm. O cliente compra o imóvel e mantém o capital investido. Aí quando eles entenderam isso, eles falaram, não, a gente precisa colocar o consórcio no portfólio. E aí pararam de bater no consórcio como vilão. Então, a gente acabou evoluindo nisso também. Mas queria agradecer muito a presença de vocês, o bate-papo aqui, que foi muito legal. Foi um prazer. Agradecer também a confiança que vocês depositam na gente, no meu trabalho. Sei que não é algo simples, porque é um produto novo, uma mudança de concepção, de ideia. E eu fico muito feliz, é um privilégio, de verdade, para mim, ver, acompanhar isso, o entendimento, começar já a pensar num consórcio para investimento, já que agora eu já comprei o imóvel, e ver também a realização, porque de nada vale o meu trabalho, de nada vale múltiplos milhões de créditos vendidos, se eu não ver a realização do cliente. Eu falo que eu não vendo consórcio, eu vendo a realização, eu vendo a execução, eu vendo a entrega do produto. Eu não vou prometer a data de contemplação, mas a gente vai criar estratégias para ter um planejamento, uma certa expectativa em cima disso. Porque eu quero que sim, que os clientes sejam contemplados para fazer mais créditos, para continuar multiplicando o patrimônio, e sempre isso vai ser um princípio muito forte para mim. A gente sente isso da Bagueira, com certeza, acho que esse é um diferencial. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem, fiquem à vontade também para colocar os contatos de vocês. Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, Ni principalmente também. Principalmente a Ni. Eu uso as redes sociais. O Fred, se alguém... arroba não serve pra nada. Não, mas... Família e amigos, fechado. Agora, se alguém quiser contratar a Cloud... Aí pode me acionar. Aí tem que acionar o Fred, que é o mestre do assunto. Eu tô um pouquinho mais visível nas redes sociais, né? No Instagram, @Nivien, NY, qual câmera que eu olho? Aquela, né? Aquela NYVIENN, é um pouquinho difícil, mas tô por lá também. Eu divulgo um pouquinho dos meus trabalhos, um pouquinho do dia a dia e da minha experiência de vida também. Tô por lá, então, se alguém quiser acompanhar. Lifestyle motivador, além do trabalho excepcional, muito né? De esporte, algo que incentiva ali a galera a acordar e fazer atividade física e faz diferença na vida. Sair do sofá. Como isso faz diferença? E a mesma coisa que você falou, né? É o vive aquilo que prega. E eu sou, acho que, um case, né? Vou chamar de case de sucesso ainda. Isso que mas muito melhor. Eu fui sua mentora nesse assunto, mas muito melhor do que eu comecei. De estilo de vida, de mudança de hábitos.
É isso Muito aí. bom. Isso no final acaba influenciando positivamente tanta gente, Sem tantos, dúvida, né? sem Mais dúvida. de quase 300 É legal mil pessoas que te demais. acompanham. Quando a gente recebe ali uma pessoa que seja, que manda ali uma mensagem, parou um tempinho da vida dela para mandar um texto, nossa, seus posts fazem diferença, tem me influenciado positivamente a me mexer, a sair do sedentarismo. Nossa, a procurar ter uma vida mais próxima com Deus, a ler a Sim. Bíblia, cultivar um tempo de devocional, que são pílulas ali que eu vou compartilhando, né? Não gosto de expor a minha intimidade, mas compartilhando um pouquinho daquilo que eu vivo, né? Incentivando as pessoas também. E aí, quando você vê que seja uma pessoa trazendo ali um retorno, nossa, você fala, ai, que bênção, né? Deus, obrigada. Às vezes era aquela uma ovelha perdida. E aí uma foto que você falou, será que eu posto? Aí você posta e aquilo impacta a Sim. pessoa e às vezes você nem sabe, nem imagina o impacto que você está gerando na vida de uma pessoa. E engaja a gente a viver no off também isso. Sim. Que isso seja uma verdade, né? Não só simplesmente postar e se fazer mas você viver isso. Trazer isso com verdade, que é o que também você faz no seu trabalho. E isso gera transformação. Porque não tem como você não perceber que é uma verdade, né? Isso transborda. Muito obrigada, viu, por nos convidar. O privilégio Foi uma alegria é todo meu. estar aqui. Privilégio. Muito sucesso para você. Obrigado para todos nós. E para vocês, que esse conteúdo foi relevante, se isso fez sentido para você, se você acha que isso vai impactar a vida de alguém, de algum familiar, de algum amigo, colega de trabalho, manda esse conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal caso você ainda não seja. A ideia aqui é trazer cada vez mais conteúdos práticos, não só de consórcio, mas investimentos, mercado imobiliário, e mudar um pouquinho a concepção das pessoas sobre o produto consórcio e trazer informação correta de como usar, como não cair em furada, o que você deve se precaver. Então, não deixe de compartilhar, deixa aqui também suas sugestões de novos episódios, novos conteúdos, o que vocês acharam, pode ser positivo, pode ser crítica, fiquem à vontade, mas não deixem de compartilhar, de curtir, se inscrever e de comentar aqui. E mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.